Bem-vindos de volta ao nosso canal, queridos amigos. Oramos para que hoje seja repleto da graça e da paz de Cristo em seus corações. Ao se juntar a nós, convidamos você a ficar conosco nesta jornada e, se ainda não o fez, certifique-se de se inscrever em nosso canal para ficar atualizado sobre os últimos insights e mensagens inspiradoras. Hoje, refletimos sobre a vida extraordinária de Carlo Acutis. Uma alma jovem cuja fé, mesmo em seu breve tempo na Terra, deixou uma marca indelével no mundo. Apesar de sua pouca idade, o legado de Carlo continua a inspirar inúmeras pessoas ao redor do mundo. Sua vida é um exemplo brilhante de quão profundamente se pode viver sua fé, mesmo diante de imensa adversidade. Carlo não era um jovem qualquer. Desde cedo, ele possuía uma profundidade espiritual que excedia em muito sua idade. Seu aguçado senso do divino e sua natureza reflexiva o diferenciavam. Embora jovem, ele tinha uma profunda compreensão da presença de Deus e seus planos para o mundo. A jornada de fé de Carlo não foi solitária, pois ele foi profundamente influenciado por sua mãe, que era uma força orientadora em sua vida espiritual. Juntos, eles enfrentaram muitos desafios, principalmente porque Carlo foi diagnosticado com leucemia com apenas 15 anos de idade. Mas foi durante esse momento difícil que o espírito de Carlo realmente brilhou. Sua fé inabalável e confiança na vontade de Deus se tornaram um testamento do poder de rendição e aceitação. Uma das coisas mais notáveis sobre Carlo era sua capacidade de fundir sua paixão pela tecnologia com sua profunda convicção espiritual, vivendo em um mundo que se tornava rapidamente mais digital. Carlo via a internet não apenas como uma ferramenta de comunicação, mas como uma plataforma poderosa para evangelização. Em uma época em que a mídia social estava ganhando força, ele reconheceu seu potencial para alcançar corações e mentes em todo o mundo com mensagens de amor, fé e esperança. O site de Carlo, que catalogou milagres eucarísticos ao redor do mundo, é um testamento de sua genialidade em usar a tecnologia moderna para espalhar verdades divinas. Seu trabalho nos lembra que o mundo digital, embora muitas vezes visto como divisivo ou distrativo, também pode ser uma força para o bem quando usado para a glória de Deus. Apesar das limitações de sua vida terrena, o senso de maturidade espiritual de Carlo era profundo. À medida que sua doença progredia, ele abraçou seu destino com graça, entendendo que este mundo era apenas uma parada temporária no caminho para a eternidade. Em vez de sucumbir ao medo ou ao desespero, Carlo viveu seus últimos meses com uma serenidade inabalável, sabendo que sua jornada era guiada pela mão de Deus. Sua compreensão da morte como parte do plano de Deus permitiu que ele vivesse não apenas com aceitação, mas com um desejo fervoroso de aproveitar ao máximo o tempo que lhe restava. Mesmo em seus momentos finais, Carlo era uma personificação de gentileza, compaixão e fé. Ele não permitiu que sua doença fechasse seu coração, mas continuou a servir aos outros, oferecendo seu sofrimento a Deus pela salvação das almas. Sua humildade e devoção servem como um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que mesmo em nossos momentos mais sombrios, temos o poder de escolher a fé, o amor e a esperança. Agora, mais do que nunca, a vida de Carlo contém uma mensagem para as famílias ao redor do mundo. Nestes tempos turbulentos, a Virgem Maria, por meio de suas mensagens, nos chama a sermos fortes na fé, a nos unirmos como famílias e abraçar o poder da oração e do amor. Assim como Carlo demonstrou, mesmo diante do sofrimento, podemos confiar na graça de Deus para nos carregar. Ele nos lembra que o amor da família, a força da oração e o poder da Eucaristia podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, não importa o quão difíceis eles possam parecer. Ao refletir sobre a vida de Carlo e sua fé inabalável, deixe que isso seja um farol de esperança e inspiração para a sua própria família. Os segredos que Carlo descobriu, a sabedoria que ele compartilhou por meio de suas ações,
continuam a nos guiar hoje. Seu exemplo nos encoraja a buscar a santidade em nossa vida cotidiana e a ser mensageiros do amor de Deus no mundo. Assim como ele usou a tecnologia para compartilhar a beleza da Eucaristia e os milagres de Deus, nós também somos chamados a usar as ferramentas do nosso tempo para espalhar a luz e o amor de Deus. Então, levemos esta mensagem a sério, especialmente durante estes tempos desafiadores. O mundo pode parecer incerto, mas com fé, oração e amor, podemos enfrentar qualquer tempestade. Assim como Carlo permaneceu firme em sua crença de que este mundo é temporário, vamos nos apegar à verdade de que nosso lar eterno nos espera. Que possamos viver nossas vidas com o mesmo fervor e graça que Carlo viveu, sempre mantendo nossos corações abertos à vontade de Deus. Obrigado por assistir e fazer parte desta jornada conosco hoje. Oramos para que o exemplo de Carlo inspire você a viver uma vida cheia de fé, amor e serviço. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Vamos continuar a apoiar uns aos outros em oração enquanto trilhamos o caminho da fé juntos. Que Deus abençoe a todos. A história de vida de Carlo Acutis é um poderoso testemunho da força transformadora da fé, especialmente quando confrontado com os desafios mais profundos da vida. Sua profunda conexão espiritual com Deus lhe deu a determinação inabalável de viver cada dia com propósito e dedicação. Mesmo diante de uma doença terminal, Carlo permaneceu resoluto em seu compromisso com uma vida de fé, amor e serviço aos outros. Um dos aspectos mais belos da jornada de Carlo foi seu profundo vínculo com sua mãe. Por meio de sua fé compartilhada, eles navegaram pelos desafios dolorosos de sua doença com graça e força. A mãe de Carlo frequentemente refletia sobre o tempo que passaram juntos, valorizando os momentos que fortaleceram sua conexão espiritual. Uma lembrança particularmente pungente para ela foi sua visita à Catedral de Chartres, na França. Naquele espaço sereno e sagrado, mãe e filho experimentaram uma profunda sensação de paz. Era como se o divino os envolvesse, acalmando seus corações em meio à tempestade de sofrimento. Para a mãe de Carlo, cada momento com seu filho era imbuído de significado espiritual. Ela encontrou propósito em seu sofrimento compartilhado, reconhecendo-o como uma parte fundamental do plano divino de Deus. Juntos, eles abraçaram a noção de que a doença de Carlo não era uma aflição aleatória, mas sim um desafio proposital estabelecido por Deus para aprofundar sua fé e aproximá-los em sua confiança e aceitação mútuas. Eles se tornaram um exemplo poderoso de como a fé pode nos guiar até mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Sua história nos lembra que o sofrimento pode ser transformador quando o aceitamos de coração aberto, confiando no amor e na sabedoria de Deus. A maturidade espiritual de Carlo era extraordinária para alguém tão jovem, especialmente sua compreensão da morte. Desde cedo, ele falava sobre a morte não com medo ou evitação, mas com uma profunda consciência de que era uma parte natural da vida. Sua reflexão sobre a mortalidade não era sobre o fim, mas sobre o início da vida eterna com Deus. A aceitação de Carlo de sua morte iminente trouxe conforto a todos ao seu redor. Ele foi capaz de abordar a morte com um espírito calmo e pacífico, que era um resultado direto de sua fé inabalável. Sua serenidade diante da morte ofereceu aos outros uma nova perspectiva, uma na qual a morte não era um inimigo, mas uma transição para o abraço eterno de Deus. A capacidade de Carlo de prever sua própria morte foi uma parte notável e humilhante de sua história. Embora muitos a considerassem perturbadora, Carlo a via como parte do plano de Deus para ele. Ele não via seu sofrimento como algo sem sentido, mas sim como uma parte sagrada de sua jornada em direção ao céu. Essa aceitação inspirou inúmeras pessoas, principalmente aquelas que lutavam contra doenças ou o medo da morte. A vida de Carlo foi um testemunho do poder da fé diante das maiores incertezas da vida.
Sua abordagem da morte como uma parte necessária e inevitável da vontade divina de Deus inspirou muitos a enfrentar suas próprias lutas com coragem e confiança na providência de Deus. Além de sua fé pessoal, o impacto de Carlo continua a crescer, principalmente entre os jovens. Em uma época cheia de distrações, confusão e incerteza, o exemplo de Carlo oferece um farol de esperança. Sua vida mostra que a santidade não requer feitos extraordinários, mas pode ser encontrada em atos simples e cotidianos de gentileza, amor e serviço. A dedicação de Carlo em ajudar os outros, especialmente por meio do uso da tecnologia, fornece um exemplo impressionante de como as ferramentas modernas podem ser usadas para o bem. Em uma época em que a internet pode ser muitas vezes opressiva ou negativa, Carlo usou plataformas digitais para espalhar mensagens de fé, amor e esperança. Uma das contribuições mais significativas de Carlo foi seu site dedicado aos milagres eucarísticos. Um recurso que continua a inspirar e educar as pessoas sobre o poder e a beleza da Eucaristia. Sua capacidade de usar a tecnologia para evangelizar e compartilhar as maravilhas do amor de Deus com o mundo é um exemplo notável de como a fé e a tecnologia moderna podem se cruzar para o bem maior. O site de Carlo continua sendo uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busca aprofundar sua compreensão da fé católica e dos milagres que ocorreram ao longo da história. A vida de Carlo Acutis nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há beleza, propósito e significado divino a serem encontrados. Sua confiança inabalável no plano de Deus para ele e sua dedicação em viver uma vida de amor, gentileza e serviço servem como um exemplo poderoso para todos nós. O legado de Carlo continua a inspirar pessoas de todas as idades, encorajando-nos a viver com mais fé, abraçar os desafios da vida com coragem e usar os dons que temos, seja em tecnologia ou em serviços, para tornar o mundo um lugar melhor. Sua vida é a prova de que quando confiamos no plano de Deus, podemos enfrentar qualquer coisa com graça, sabendo que sempre há um propósito em nossa jornada. Que todos nós nos esforcemos para viver com a mesma fé profunda e dedicação que Carlo demonstrou durante sua breve, mas extraordinária vida. Que seu exemplo nos leve a nos tornarmos mais compassivos, mais amorosos e mais dispostos a abraçar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Obrigado por se juntar a nós hoje. Que seu coração se encha de paz e fé ao refletir sobre a profunda mensagem de Carlo Acutis. Amém. A vida e o legado de Carlo Acutis brilham como um farol de esperança e inspiração, mostrando-nos que a santidade está ao alcance de todos, não importa as circunstâncias de vida. Em um mundo onde os desafios parecem se multiplicar a cada dia, o exemplo de Carlo oferece coragem e conforto, nos incentivando a nos apegar firmemente à nossa fé. Sua vida serve como um profundo lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, um plano divino maior está se desenrolando. Em vez de temer as dificuldades da vida, a história de Carlo nos ensina que o sofrimento, quando abraçado com fé, pode aprofundar nosso relacionamento com Deus e fortalecer nossa resiliência espiritual. No centro da vida de Carlo estava a oração, uma prática consistente e inabalável que ancorou cada ação sua. Sua devoção à oração, especialmente antes da Eucaristia, é um modelo para todos aqueles que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Carlo entendeu a oração não como uma mera obrigação, mas como um presente e um dever, uma avenida pela qual encontramos paz, coragem e propósito, especialmente diante da adversidade. Em um mundo sobrecarregado por distrações e barulho, o chamado de Carlo à oração nunca foi tão relevante. Ele nos exortou a parar e refletir, a buscar a Deus em cada momento de nossa vida diária. Sua vida foi um testemunho do fato de que a oração é a base de uma fé forte e duradoura, seja por meio da reflexão pessoal, oração comunitária ou atos de serviço. A vida de Carlo continua a inspirar pessoas em todo o mundo, transcendendo os limites de tempo, lugar e circunstância. Sua história vai muito além de suas próprias lutas contra a doença.
tocando corações com o lembrete de que, mesmo no sofrimento, podemos descobrir paz e força por meio de Deus. A extraordinária capacidade de Carlo de aceitar sua própria mortalidade e enfrentar a morte com profunda serenidade demonstra uma fé que ultrapassa a compreensão humana. Sua aceitação calma do fim inevitável da vida confortou e elevou inúmeras almas, encorajando-as a viver com mais alegria, propósito e resiliência. Um dos aspectos mais notáveis do legado de Carlo é como ele ressoa com os jovens. Em uma época em que a fé às vezes pode parecer distante ou abstrata, a vida de Carlo mostra que a religião não é apenas um conjunto de ideias ou doutrinas, mas uma realidade vivida por meio de seus atos simples, mais profundos de gentileza. Seu uso criativo da tecnologia para espalhar a mensagem da fé e sua gratidão constante pela vida. Carlo demonstrou como a espiritualidade pode ser tecida no próprio tecido de nossa existência cotidiana. Para os jovens, Carlo não é apenas uma figura do passado, mas um exemplo vivo de como a fé pode ser vibrante, real e transformadora. A vida de Carlo também é um exemplo impressionante de como até mesmo os menores atos de amor e gentileza podem deixar um impacto duradouro no mundo. Seu exemplo nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, encorajando-nos a viver com mais intenção, compaixão e propósito. Seja usando a tecnologia para o bem maior, servindo aos outros de forma altruísta ou simplesmente reservando um momento a cada dia para expressar gratidão. O legado de Carlo nos impulsiona a viver vidas melhores e fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Em um mundo que muitas vezes parece desconectado e fragmentado, a vida de Carlo nos lembra que cada um de nós tem o potencial de deixar um legado duradouro. Sua vida mostra que por meio do amor, da fé e do serviço, podemos mudar o mundo, um pequeno ato de cada vez. Cada palavra gentil, cada ação altruísta, cada oração dita com fé repercute no mundo, criando ondas de esperança e transformação. Por meio da fé inabalável de Carlo, sua coragem diante do sofrimento e sua capacidade de usar ferramentas modernas como a tecnologia para evangelização, ele continua a inspirar inúmeras pessoas a viver vidas de amor, fé e compaixão. Sua história nos ensina que a santidade não é reservada para alguns indivíduos extraordinários, mas está ao alcance de todos nós, independentemente de nossas circunstâncias. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz e esperança em nosso relacionamento com Deus. Ao refletirmos sobre a vida de Carlo, somos lembrados de que nós também temos o potencial de deixar uma marca duradoura no mundo, por meio de nossas ações, grandes e pequenas. Podemos refletir o amor de Deus e inspirar outros a fazerem o mesmo. A vida de Carlo nos desafia a viver cada dia com significado, reconhecendo que nossas escolhas, não importa quão simples, podem ter um impacto profundo no mundo ao nosso redor. Obrigado por fazer esta jornada comigo. Sua presença e participação nesta reflexão tornam a exploração do exemplo de Carlo ainda mais significativa. Que as lições de sua vida continuem a inspirar você, fortalecer sua fé e guiá-lo enquanto você busca viver uma vida cheia de amor, propósito e serviço aos outros. Até a próxima. Que as histórias que compartilhamos acendam a esperança, incentivem a reflexão e aprofundem sua jornada espiritual.